Olá, estamos com mais uma edição de Uriguaçu no ar para você. Hoje nós vamos trabalhar em cima do nosso slogan, Ensino para Valer e Compromisso Social. Exatamente referente a isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos para o professor Guilherme Luiz Scaramella Gonçalves. Professor Guilherme do curso de Agronomia da nossa Uriguaçu. O professor está realizando um ciclo de palestras. Ele está palestrando em um assunto extremamente importante, hortas urbanas. O nosso acadêmico, ele terá um conhecimento a mais, exatamente o compromisso social da nossa Uriguaçu. É empregabilidade, esse conhecimento para dar um ensino para valer. Essas atuações nós vamos conhecer agora, juntamente com o professor Guilherme. Professor, muito boa tarde. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o professor Guilherme. Como vai, professor Guilherme? Tudo bem, professora. Professor Guilherme é professor do curso de Agronomia, trabalha a disciplina de olericultura e também desenvolve alguns projetos com a comunidade, sendo que um dos principais projetos que o curso tem desenvolvido é o de hortas orgânicas ou hortas urbanas, né? O professor não chama de horta orgânica, ele diz que é urbana escolar. Professor, que projeto é esse? É um projeto que a gente desenvolve com os acadêmicos do curso de Agronomia, principalmente voltado ao que ele desenvolver a atividade social que ele tem, tá lá no curso, com a questão da responsabilidade social que a faculdade tanto enfoca, o negócio tanto enfoca. E aí a gente tenta trabalhar, né, essa necessidade que os escolares, né, os estudantes do ensino médio, fundamental, pré-escolar, os professores e funcionários têm de trabalhar a horta, a educação ambiental e agrícola, né, principalmente com o público urbano, que muitas vezes não está ambientado, não tem tanto esse contato com o meio agrícola. Tem esse costume. E aí a gente tenta, né, fazer esse trabalho, né, desenvolver essa educação mesmo, não é nem tanto visando a própria produção de alimentos, mas sim a importância para ele realmente ser estudante, profissional, funcionário, o professor realmente vê a importância do meio rural para a cidade e também eles poderem desenvolver as atividades agrícolas, que também não é só no meio rural, mas sim na cidade você pode desenvolver práticas agrícolas. Bom, professor, muitas vezes as pessoas ficam confusas. O que é uma horta, já que você trabalha com isso, orgânica, agroecológica? Se fala agora do conceito das hortas periurbanas. O que diferencia uma comum da orgânica agroecológica e o que é essa horta periurbana? Urbana é o que está no meio urbano. Periurbano é em volta, muitas vezes é aquela situação de um lote um pouco mais afastado do centro do bairro, já está mais urbanizado, que ainda não tem aquela transição. Às vezes tem asfalto, tem luz, mas não tem rede de esgoto, aquela questão que não sabe se se é urbano e nem o rural exatamente, mas não se é ainda urbano. É algumas situações que a gente tem aqui nos nossos municípios. Sim. Que embora eles sejam não tão grandes, o periurbano às vezes está muito em contato, mas o periurbano também pode ter uma produção muito grande de produtos agrícolas. O urbano é o que pode ser um vaso dentro de um apartamento, é uma agricultura urbana, até um mesmo quintal, grande quintal escolar e tudo mais. Aí assim, o agroecológico, o orgânico são discussões que a gente tem, mas ele pode ser considerado orgânico, agroecológico, quando tem uns manejos ecológicos preconizados, não necessariamente que seja para a produção caseira, mas se não colocando ali os agrotóxicos, adubos químicos, sintéticos, você já pode considerar ele orgânico, né? Alguns manejos mais ecológicos, visando a fertilidade. Dentro dessa questão do meio urbano, aquela hortinha lá no quintal de casa ou periurbano, qual é a restrição dele quanto a alguns insumos? Porque tem insumos lá no meio rural, lá na propriedade, no meio rural mesmo, que podem ser utilizados. Neste entorno da cidade e dentro da cidade, o que pode ser utilizado? Assim, principalmente a gente o que é o restrito mesmo é o uso de agrotóxicos, principalmente, né, o que é a dita capina química, né, que é o herbicida, que muitas vezes é utilizado mesmo na cidade por até mesmo órgãos públicos, mas não deveria ser usado. Todo o agrotóxico tem o uso restrito ao meio rural, a não ser quando for, por exemplo, uma questão algum inseticida que possa ser usado para fim de detetização, que aí é uma questão de legislação, mas não exatamente, não se pode ser usado, por exemplo, em hortas, porque a questão também do os intervalos de segurança, período de carência, às vezes não são muito respeitados, a questão do uso de EPI, né? Sim. Você não tem, e aí fica restrito. Já fertilizantes químicos pode-se usar, mas sempre com aquela questão de usar uma quantidade adequada. Você tem também a questão de uma contaminação de alguns córregos de água, e a gente tem que ter também cuidado, né? Sempre. Outro cuidado que é importante quanto a essa questão da não utilização do agrotóxico, porque lá no quintal de casa, lá na hortinha, você precisa de doses muito pequenas, quantidades muito pequenas. E vai adquirir um agrotóxico, isso é feito para 1, 2, 3 hectares.
Isso são 10 mil metros quadrados. Então, normalmente o que acontece? As pessoas adquirem esse agrotóxico, que pode causar danos sérios à saúde de animais, de pessoas da família, pode causar acidentes e deixam lá guardado por muito tempo. Então isso é uma possibilidade grande de um acidente, uma criança mexer, um animal acabar mexendo daquilo ali. Ele perder a própria eficiência, né? Porque ele tem um prazo de validade. Sim, ele perde a validade. Tem prazo de validade e a destinação desse produto não é... A destinação de embalagem vazia é um tipo de destinação. A destinação de um produto químico, um agrotóxico, um defensivo agrícola, é uma outra destinação, quando ele não tem. Muito mais complicada e não é tão fácil assim. Além de que tem as questões legais também, o pessoal às vezes compra... Realmente, aquele problema da compra do balcão, né? Sem o receituário agronômico de uma maneira adequada, uso adequado, o pessoal usa e tem problemas também legais nisso. Bom, esse faz parte do trabalho que o professor Guilherme desenvolve com os acadêmicos, lá essa conscientização, essa conversa, lá nas escolas tanto do meio, escolas primárias, secundárias, então onde é desenvolvido o projeto. E ele tem esse cunho social forte porque trabalha muito a questão da educação ambiental, não é mesmo, professor? Educação ambiental e também da sustentabilidade. Professor, para quem quer ter aquela hortinha em casa, rapidinho, que nós estamos nosso tempo terminando, cuidadozinhos rápidos para quem quer ter uma hortinha, precisa ter um grande espaço ou pode ser lá no vaso? Pode ser no vaso, o espaço você define, pode ser uma garrafa PET, pode ser um vaso, pode ser um quintal realmente grande, com frutas e assim, frutíferas e assim por diante. Mas os cuidados é sempre o quê? Procurar trabalhar com alguns insumos consideráveis. Hoje a gente tem uma informação grande na internet de insumos alternativos que a gente pode utilizar, as caldas, os preparados, tem até mesmo para você comprar em algumas agropecuárias, já tem essa linha, você às vezes não tem disponibilidade de tempo. Sempre procurar produzir, a questão de muda também, tentar produzir em casa, que não é tão difícil assim. E você tem os cuidados, sempre procurar, a gente também está aberto aqui, a faculdade sempre está aberta, qualquer dúvida que tiver, a gente tenta trabalhar com o público, qualquer que seja, e a gente está aberto sempre a questionamentos, mas o trabalho é sempre interessante, o trabalho em hortas urbanas, periurbanas, escolares, a gente sempre está tentando trabalhar. Beleza, professor? Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. E se você tiver mais interesse, quer mais informação, nos procure. O professor Guilherme tem feito treinamentos aqui com grupos de pais, grupos de pessoas de alguns bairros e escolas que querem depois serem multiplicadores dessas ideias. Então é importante entrar em contato com o Iguaçu, com o curso de agronomia, para que nós possamos fazer um grupo e um treinamento, para que você possa conduzir a sua horta de maneira adequada e ter um alimento saudável que você mesmo produziu e tem certeza da origem. Exatamente. Isso aí, professor. Isso. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Olha a importância realmente do trabalho do professor Guilherme, destacado nas perguntas da professora Márcia Coelho Beatriz, que realizou a entrevista. E você pode acompanhar. A professora Márcia é coordenadora do curso de agronomia da Uniguaçu. Professor Guilherme é um dos docentes desse curso de agronomia da nossa Uniguaçu. Então, nós conseguimos trazer a você, realmente, um assunto que você pôde constatar. Grande importância e grande relevância para todos nós. Inclusive, você que está apenas nos assistindo. Mas você consegue já entender esta atuação de hortas urbanas, da necessidade dela no envolvimento de toda a nossa comunidade, tá certo? Olha, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado que você acompanhou mais uma programação Uniguaçu no Ar que foi feita para você. Tenha um bom dia, até mais, tchauzão, tchau, tchau.